Pai do Mauro Cid, general do exército, vende um Rolex escondido pro Bolsonaro. Aí dá ruim. TCU que é a muamba. Bolsonaro manda o advogado dele para os Estados Unidos para recomprar o Rolex, pagando mais caro do que vendeu. Que história, senhores. Salve, galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e comente sempre. Foi assim, segundo a apuração da Polícia Federal, tudo o que eu tô falando aqui é o que tá na imprensa e se baseia na Polícia Federal, ok? Mas foi assim, a Presidência da República ganhou um Rolex que valia mais de 300 mil reais. Bolsonaro, em vez de incorporar ao patrimônio da União, mandou para os Estados Unidos e vendeu, junto com outro relógio de luxo da marca Patek Philippe, que também deveria, por lei, ser incorporado ao acervo público. Então, crimes até aqui, senhores: roubo de patrimônio público e lavagem de dinheiro, já que os produtos foram vendidos no exterior, fora do sistema bancário e sem declaração. Mas os detalhes escabrosos e rocambolescos é que chamam a atenção. Quem levou para os Estados Unidos? Quem vendeu? Um muambeiro? Um contrabandista? Não. Segundo a PF, um general do glorioso exército de Caxias, ninguém menos que o pai do ajudante de ordens do Bolsonaro, general Cid, junto com um colega do filho lá na ajudância de ordens. Bolsonaro, através dos seus cúmplices de verde-oliva, vendeu os dois relógios por 68 mil dólares, mais de 320 mil reais. Vamos dar uma pausa. Respira fundo. Eu sei, parece fanfic, parece uma novela menos inspirada da Glória Pérez, Caminho da Flórida, mas é a Polícia Federal que está apurando. Com base em documentos, obviamente. Tem inclusive uma foto que aparece o rostinho do pai do Mauro Cid segurando a caixa. Aí o reflexo da caixa dá para ver a cara dele. A PF, sob qualquer governo, não seria louca de se meter a fazer busca e apreensão na Vila Militar, podendo gerar uma crise institucional, sem provas contundentes. Faz sentido? Espero que sim, porque a história fica ainda mais bizarra. Voltemos a ela. Os relógios foram vendidos nos Estados Unidos. O general Cid teria emprestado a conta dele no exterior para depositar o dinheiro. Só que Bolsonaro perdeu a eleição. Veio a público o escândalo das joias sauditas. Primeiro a gente soube daquela que ficou presa na Receita. Depois a gente soube de outra que entrou na bagagem de um ministro de Estado sem ser declarada. A existência do Rolex e de outros mimos não declarados veio a público. E o Tribunal de Contas da União, o TCU, no uso das suas atribuições, falou: ex-presidente, devolva. Pela lei, isso não é seu. O ex-presidente disse: pois não. Mas havia, meu amigo e minha amiga que acompanha essa novela bizarra, um pequeno problema. Ele tinha vendido o relógio. É aí que entra em cena outra figura, outro personagem famoso dos rolos bolsonaristas, o homem do nariz pontudo e da brilhantina no cabelo, o homem que cedeu sua casa em Atibaia para o Queiroz ficar quase um ano pensando sobre a vida. O advogado do ex-presidente, Frederic Wassef, ou Frederic Wassef. Eu preciso respirar. Bom, ainda segundo a apuração da imprensa, eu estou fazendo um apanhado do que você encontra no G1 e no UOL, sem colocar qualquer juízo de valor, tá? Se a coisa toda soar exagerada demais, não me culpe. Segundo a apuração da imprensa junto à PF, quando viu que precisava devolver o relógio, o Bolsonaro chamou seu bom e velho amigo, o advogado Fred Wassef, e mandou ele ir para os Estados Unidos comprar o relógio de volta. Aí agora eu, com a minha imaginação de roteirista profissional, quase tão eficiente quanto a inteligência artificial atuando em Hollywood, vou tentar visualizar a cena. Imagina, o Fred chega pro comprador e fala: eu preciso comprar esse relógio. Eu só tô imaginando, tá? Não sei como é que aconteceu. O dono do relógio fala: mas eu acabei de comprar. E o Fred: velho, você não tá entendendo, eu preciso do relógio. E o cara lá dos Estados Unidos vende, só que, como não é bobo, vende cobrando muito mais caro do que ele comprou. Ou é isso, ou o mais provável, né? Eles venderam mais barato justamente para alguém que compra relógios originais sem certificado para revender com uma boa margem de lucro. Esse detalhe não é relevante. O engraçado é que eles fizeram toda uma operação para vender a muamba e depois tiveram que recomprar a muamba com prejuízo. O Rolex não tinha certificado, segundo a imprensa, porque
presente de um príncipe saudita para um chefe de Estado não vem com certificado de autenticidade. Parte-se do pressuposto de que ninguém vai achar que o relógio é falso, porque veio de um sheik árabe. Por outro lado, ainda que viesse com certificado, esse certificado traria informações que permitiriam rastrear o relógio. Então, facilmente alguém saberia que ele veio do ex-presidente da República Federativa do Brasil. Olha que vergonha, vender presente. Até me lembrou de um dia que eu estava num sebo de disco de vinil, aqui em Uberlândia, e achei um disco da minha banda, independente, que a gente lançou com muito trabalho em 1989, e estava lá à venda com uma dedicatória assinada por mim. Eu tinha dado para um amigo, eu fiquei super magoado. Então, já com as minhas escusas, como diria o Sérgio Moro, por não estar levando o assunto muito a sério, é seríssimo, obviamente, eu quero dizer que eu estou usando esse tom mais leve, porque o que a gente está vivendo beira o realismo fantástico. Sério. Eu desistiria de uma série com um roteiro desses, a não ser que fosse uma comédia de absurdos. Essa história de hoje junta um monte de pontas. A participação de um general que já foi do alto comando, num rolo com venda de muamba do ex-presidente, o advogado que escondeu o Queiroz, ex-assessor miliciano do filho senador, do ex-presidente da República, que é amigo pessoal do ex-presidente há 30 anos, né, Queiroz, e a ajudância de ordens da presidência transformada numa organização criminosa composta por militares, inclusive o filho desse general que foi colega do ex-presidente na AMAN. É como se o patriarca da família Bolsonaro tivesse expandido seu negócio de rachadinhas para um patamar absurdamente mais elevado. Esse, acredito eu, deve ser o comportamento normal de muito ditador de republiqueta de banana. Gente que aparelha o Estado e conta com a impunidade. Porque é muito tosco, é muito raso. Essa é a hora que os bolsonaristas sacam a carta do e o PT e o Lula. E acho legítimo, teve muita corrupção durante os governos petistas, corrupção envolvendo dezenas de partidos que ocuparam cargos, mas sob a presidência do PT. Só que vocês bolsonaristas cansaram de dizer, mesmo depois do escândalo de peculato que ficou conhecido como rachadinhas da família Bolsonaro, que o principal problema do Brasil era a corrupção. E que Bolsonaro poderia ser tudo, mas não era corrupto. Então, Deus, pátria, família. Roubando, que é pecado, né? Então, Deus rodou nessa. Roubando a pátria sendo aviltada, e em família. Pai general com filho coronel, sem contar o clã Bolsonaro, obviamente. A máquina de propaganda já está agindo. Já começaram a aparecer comentários até nos meus vídeos sobre os 11 containers de presentes que o Lula levou com ele e ninguém falou nada. Se você quiser entender a história, eu vou deixar um link de uma matéria da CNN, que está longe de ser petista, tá? A matéria está no post fixado. O bolsonarista vai preferir a fake news, porque é frustrante descobrir que só 8 peças no valor de R$12 mil sumiram e que o Lula pagou por elas. Tinha, por exemplo, cuia de chimarrão de bronze na lista, não Rolex. Mas tá, pode vir com sítio, triplex, Petrobras, não é essa a discussão. A questão é, em que momento Bolsonaro, no bolsonarismo, passou de incorruptível para alguém que levou umas joias para casa, mas o Lula levou 11 containers. Eu não passo pano para corrupção, eu só lamento. Não vejo luz no fim do túnel. Olha esse Congresso, olha o Lira. A PGR que não denuncia, o Conselho de Ética que não caça. O Brasil precisa de honestidade intelectual hoje para entender o que nos separa. Visão de mundo. E isso é salutar na democracia, desde que um dos lados não queira impor sua vontade, por exemplo, com golpe de Estado. E no fracasso do golpe, com uma consistente rede de mentiras e de discurso de ódio. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.